Atos capítulo 27, versículo 1 em diante. Eu vou ler até o 20. É um texto que fala a respeito de um momento na vida do apóstolo Paulo. E tem algumas lições para nós nessa noite. Eu acredito que Deus vai trazer para você, como tem trazido para mim, né? Para nós aqui nessa noite, algumas lições, instruções, enfim. Que Ele possa falar contigo nessa noite através dessa palavra. Eu vou ler na nova versão atualizada, que tem uma leitura um pouco mais até compreensiva aqui, mas você pode ler na sua que vai dar tudo certo. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Começa assim, né? O capítulo 27, versículo 1. Aqui Paulo, só para você entender, ele está preso, né? E vai ser conduzido a César, né? Lá em Roma. Então, quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos um navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estávamos previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitiu-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeados a ilha de Chipre devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguimos por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cindo, por causa dos ventos contrários. Atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da Itália, de frente do cabo de Salmão. Costeamos a ilha em grande esforço, até chegarmos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Olha o que Paulo disse no versículo 10. Senhores, se prosseguimos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial e encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante, na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros então pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram a âncora e foram costeando Creta. Mas, versículo 14 diz que, de repente, o tempo mudou. E um vento com força de um furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar a bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então, os marinheiros amarraram as cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastado para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixarem que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como os ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia,
removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. Versículo 20 diz assim: a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol, as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Até aqui, irmãos, um relato de uma experiência de Lucas, que está relatando, né? Atos foi escrito por ele. E digamos de dois personagens muito importantes, um mais do que o outro. Digamos que um é o coadjuvante, Paulo, e o protagonista, que é Deus na história. Aliás, a história é sempre sobre Deus. Na Bíblia é sempre Deus o centro, o principal das histórias, sempre tem a ver com Deus, né? E como nós dissemos a princípio, Paulo está preso nesse cenário, nesse enredo. É aquele momento que ele passa por vários julgamentos até apelar para César, para não morrer. E ele vai chegar a Roma. Ele vai chegar não porque ele apela para César, mas porque já era uma promessa da parte de Deus. Ele desejava isso, ele diz isso no capítulo 19, você pode ler, versículo 21. E mais à frente, no capítulo 23, também ele diz, né, que, aliás, é dito para ele, da parte de Deus, né, não temas, porque você vai chegar em Roma, né? Capítulo 23 e 11, só ler para os irmãos se inteirar do texto, diz assim, eu estou lá em Lucas já, 23, 11 diz assim, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Isso aconteceu um pouco atrás, né? Até chegar a esse texto que a gente leu. Paulo já passou por várias coisas aqui, quase foi morto, Deus mostrou a sua providência e continua mostrando. Só que no texto que eu escolhi para a gente refletir nessa noite, tem mais a ver a respeito de um homem que é um portador de esperança. Ele não é apenas alguém que tem esperança, mas ele consegue transmitir esperança para outras pessoas, mesmo em meio a um caos profundo. Mesmo a meio a um transtorno imenso, ele consegue ser um agente de esperança para outras pessoas, de conforto, de sobriedade, de luz. Isso é muito, muito bom quando a gente encontra com pessoas assim. Talvez eu não sou essa pessoa, mas só o fato de ter alguém assim na vida é muito bom. Você já se deparou com alguém assim, em momentos de muita luta, de uma dor intensa, de uma dificuldade que você não sabe como transpor, e de repente você lida com alguém que é essa pessoa, que traz uma palavra que de repente joga luz sobre a sua escuridão e você começa a enxergar as coisas de outra forma, começa a renovar a esperança dentro de você, você começa a ser alegre novamente, o sorriso volta, porque você começa a ver fachos de esperança, pequenas luzes brilhando sobre a sua situação. O texto começa falando a respeito de um homem que está preso, que é Paulo, mas que no decorrer da história ele não é apenas um prisioneiro. Ele se torna o cara que vai conduzindo toda a situação. Se você ler todos os 44 versículos desse capítulo, você vai ver que a história é fascinante. Aqui daria um enredo incrível, né, para esses autores de filmes, né? Imagina se Steven Spielberg fosse realmente um cara interessado em fazer um filme bíblico. Aqui tem um enredo pronto, seria espetacular. E o pessoal gosta desses filmes, né? Não é à toa que o Titanic é o terceiro filme com maior bilheteria até hoje, né? Assim como outros filmes, né? O próprio Náufrago e outros tantos que a gente já assistiu por aí, filmes que mostram a respeito disso, né? De barcos naufragando, de tempestade, de gente sobrevivendo a esse tipo de situação. Aqui nós temos então o apóstolo de Jesus Cristo passando por esse momento. O capitão do barco parecia um homem muito solícito, muito amigável, gente boa, camarada gente boa, porque o versículo a seguir diz que, lá nos primeiros versículos, diz que ele permitiu que Paulo recebesse inclusive amigos, né, e ajuda desses amigos, né? Paulo é acompanhado também por um macedônio, né, Aristarco, e é dito a respeito disso. Versículo 3 diz que no dia seguinte acoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade, né?
ao permitir que Paulo desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Então, é um cara, gente boa esse Júlio. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a respeito disso para nós, né? É um culto dirigido pelos homens, mas a pregação não é só para homens, né? Para nós, seres humanos, pessoas que não fomos feitos para viver sozinhos e isolados. A gente necessita de gente na nossa caminhada. E gente que nos queira bem, que de fato estejam dispostos a tornar a nossa caminhada um pouco mais leve. E nós também sermos esse tipo de gente para outras pessoas. Aqui nesse caso, Paulo está contando com a ajuda de amigos. Paulo tem companheirismo, Lucas está com ele, Lucas está narrando a história, tem o Aristarco, tem a ajuda que ele recebe, não apenas fisicamente, mas financeiramente, ajuda material. O texto é bem claro em relação a isso. Enfim, a viagem começa. No entanto, algumas dificuldades começam a aparecer nessa viagem. O versículo 7 diz que eles navegaram de forma vagarosamente, de forma bem devagar, com muita dificuldade, por causa dos ventos que eram contrários. A Ana pregou aqui a respeito de um período também de tempestade, né, na quinta-feira, falou a respeito disso, de Jesus, né, que acalma a tempestade, aquele que está no nosso barco e nos conduz em segurança para outra margem. Aqui nós temos Paulo enfrentando ventos contrários. No entanto, Jesus fisicamente não está, mas tem um servo de Cristo aqui, um homem que confia em Deus e que tem Cristo como seu porto seguro. Então, está tudo bem, a viagem vai seguir seguro, porque Jesus está presente na fé, na convicção de Paulo, né? E lógico também, a gente crê que a presença de Jesus está em todo o tempo conosco, está em todo momento, embora de forma invisível, mas muito pessoal, né? A gente se relaciona com Cristo, a gente crê na existência dele e na presença dele constante em nossas vidas, né? Então, o apóstolo, ele está acompanhando essa situação, ele vê essa dificuldade, né? Aí ele começa então a pensar o seguinte, na verdade, de uma forma bem educada, ele se dirige ao pessoal, fala: olha, eu acho bom a gente parar por aqui, porque o negócio vai dar ruim para frente. A gente fica por aqui, descansa um pouco, vamos aportar o barco aqui. Só que o pessoal tinha especialistas lá, Marcelo, gente que entendia do assunto de meteorologia, de tempestade, e disse que deram mais ouvido para essa gente do que o apóstolo estava falando. Eles deram mais ouvido ao apóstolo, aos especialistas, porque o texto diz que eles já haviam perdido muito tempo. Já havia perdido muito tempo, versículo 9. Você já teve esse tipo de conversa com alguém? Você dá um conselho com a pessoa fala assim: que nada, eu já perdi muito. Algo parecido com isso? Não, cara, eu já esperei demais. O negócio é fazer acontecer, vamos lá. E a pessoa desprezar o seu conselho, porque a oportunidade é muito boa que se apresenta diante dela. Não, a oportunidade é ótima, eu tenho que fazer isso agora. E de repente você fala: não, espera, vamos esperar por aqui? Que tal a gente esperar? Tem um homem de Deus falando: espera. Tem um homem que confia em Deus, conduzido por Deus, com a palavra da parte de Deus, com a sabedoria da parte de Deus, sendo ignorado nesse momento, porque alguém está com muita pressa, que já perdeu muito tempo. E aí tem outra situação, outro fator que entra na decisão. Diz que o lugar que eles estavam não era um lugar tão agradável para poder ficar. Não vamos chegar na Fenícia, né? Que lá sim, lá é um lugar bom para a gente estar. Aqui não tem muita graça. Vamos chegar logo lá, que lá sim é um lugar bem interessante. Esse aqui é um outro ponto que eu gostaria de enfatizar, porque muitas vezes a gente acha que, não sei se passa na sua mente, parece que o lugar que Deus nos permite viver por um momento está... Imagina uma situação que você esteja vivendo, talvez, e você diz: não, eu tenho que logo sair dessa situação, porque a outra situação lá é melhor. É lá que é o lugar que eu tenho que estar. É daquele jeito que eu tenho que viver. E quando, na verdade, aquele momento que Deus preparou para a gente, talvez tem tanta coisa para a gente aprender, situações que vão nos ensinar tantas coisas, só que a gente quer a rapidez da vida, a gente quer poupar o nosso tempo e a gente acha que já perdeu muito tempo. Eu disse isso em algum momento, recentemente, né, quando me perguntaram sobre a questão de querer ser logo um gerente, né, de loja.
E a resposta veio sobre minha mente agora. Eu falei assim, não, eu já perdi muito tempo. Eu disse isso, porque eu já estou com 30 e poucos anos, né? Fiz 39 agora. Na minha ideia, eu já perdi muito tempo. Eu tinha que começar muito cedo. Mas e Deus? O que Ele acha? Ele acha que você perdeu muito tempo? Será que tudo que você viveu foi um desprezo que você vivenciou? A gente tem essa mania de achar o que a gente viveu foi inútil, talvez insignificante. O que importa mesmo é o que a gente quer viver daqui para frente. O que está lá na frente, a gente não alcançou. E que se dane esse lugar aqui. Eu não quero esse lugar, porque esse lugar é feio, esquisito. Eu quero estar em outro lugar, outro patamar. Quem sabe foi o lugar que Deus preparou momentaneamente para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos dar condição de realmente chegar lá em Finícia, né? Lá sim poder receber o que Deus tem para nós. No entanto, eles não deram a mínima para isso. Falou, Paulo, tudo bem, agradecemos aí. E Paulo fala de forma educada, né? Você vê, senhores, se prosseguimos, veja que teremos problemas adiante, haverá grande prejuízo para o navio, para a carga, para a gente. Olha, não temos que considerar essas coisas, senhores. E aí, mais o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E aí eles seguem a viagem. Interessante que na NVI, eu estava lendo também o texto, li em várias versões, e na NVI a seguir é dito bem assim, né? Versículo 13 agora. Começando a soprar um vento, né, suavemente, um vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Sabe aquela decisão que a gente toma assim, olha, Deus está comigo, você viu? O negócio começou a dar bom aqui. O vento suave, está tranquilo, é isso mesmo, glória a Deus. E de repente o texto a seguir traz nada bom, né? O que vai acontecer, o cenário muda totalmente. O tempo mudou de repente, o versículo 14 diz isso. E um vento com força de furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e empurrou para o mar aberto. E terrivelmente isso acontece. Eu não sei se eu diria terrivelmente ou graças a Deus que acontece, mas acho que é terrível. Primeiramente é terrível, porque você não espera isso. Você tem um homem de Deus, e aí exclui, talvez você não queira falar do homem de Deus, mas você tem a Bíblia. Você tem Deus falando contigo todos os dias. Você tem um conselho sagrado de Deus, onde você abre ela, te direciona e tem princípios, e você tem isso internalizado em você. E você sabe quando a sua decisão de fato é pautada pelos princípios de Deus, pelo caráter de Deus, para a honra dEle, para a glória dEle. Você sabe quando a sua decisão realmente está firmada, estabelecida na promessa dEle. Só que em algum momento a proposta é muito boa para nós. As decisões causam um certo balanço em nossas ações. E a gente diz, não, vamos para cá, porque a proposta é maravilhosa. Isso aqui vai... E tudo está caminhando para isso. Veja bem, olha lá. Está dando tudo certo. E de repente o vendaval acontece. O furacão entra no meio da nossa vida e tudo parece que vira uma bagunça. O mar começa a agitar, as ondas vêm de forma violenta. E o barco parece que vai despedaçar. O que é dito a seguir é que essas pessoas começaram, que estavam ali no barco, os tripulantes, eles começaram, primeiramente os marinheiros, né, começaram a tentar manobrar o navio, direcionar o navio, mas tinha um Deus, né, empurrando o navio para outro lugar. E contra Deus a gente não consegue. Quando Ele decide soprar o vento dEle, não importa, a gente pode fazer o esforço que for necessário e a gente não vai conseguir remar contra ele. Eles tentaram de alguma forma, viram que não conseguiram soltar, então deixa a vida me levar. E deixaram o barco, né? E agora, açoitado pelas ondas, pelo vento, eles começam de alguma forma tentando amenizar a situação, né? Versículo 17 diz que os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo, temiam ser arrastado, enfim, para os bancos de areia. No dia seguinte, com os ventos, com as forças do vendaval continuava a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. E aí aquilo que era
importante demais, uma carga, o tesouro precioso, já não tem mais valor diante dessa situação. Você já viveu situações assim, que parece que você sonhou tanto com muitas coisas que você conquistou e em algum momento parece que aquilo é tão insignificante, porque a sua dor é tão grande diante de uma situação, o seu desafio, a sua tristeza, a sua angústia, devido a situações que você enfrenta e você olha para aquilo e fala, isso aqui não tem valor nenhum para mim perante essa situação. O versículo diz, no versículo 19, que no terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram para fora. Até aquilo que conduziam eles agora já eram descartado. O navio já começa a ser despedaçado na tentativa de se livrar daquela situação, de se salvarem. E quantos dias durou essa tempestade? Prosseguiu por muitos dias, diz o texto. Imagine você dentro desse barco, desse navio. Prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol, as estrelas, até que todos nós perdemos a esperança. É Lucas que está dizendo isso. Lucas. Ele escreveu que ele chegou a perder a esperança junto com aquele povo. É o nosso fim, é o nosso triste fim. Eu não sei se você já chegou nessa situação também. De um momento olhar para uma situação e perder a esperança. É algo terrível. Ou próximo disso. Mas teve um cidadão aqui que não tinha perdido a esperança. Tem um homem que está com a sua vida fixa, firmada em Cristo, na rocha inabalável. Não importa quanto o navio balança e se despedaça. Ele sabe, como ele diz, eu sei em quem tenho crido. A alma dele está cheia de esperança, inabalável. Foi aquele que falou a respeito da armadura da fé. Para estar com o capacete, a couraça, o cinto. Para quando chegar o dia mau, fazer tudo e permanecer inabaláveis, firmes. E ele permanece inabalável. Diz o texto que fazia tempo que ninguém comia, fazia tempo que ninguém se alimentava. Já havia vários dias de tempestade, aquela angústia. Paulo reuniu a tripulação e disse, esse é o prisioneiro, não é nem o capitão, não é o comandante, não é o dono do navio, é um preso. Mas um preso primeiramente em Cristo. Um homem cheio de Deus, cheio de fé, de esperança, de coragem também. Porque ele diz assim, senhores, deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos, onde eles estavam lá. Teria evitado todo este prejuízo e esta perda. Aí ele diz no versículo 22, Paulo não guarda rancor, é um homem que tem Deus no coração, na sua vida, e diz, mas tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. O navio não afundará, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Aí ele diz o motivo. Por que Paulo está dizendo isso? Pois ontem à noite, e ontem à noite era o quê? Que dia que era? Era dia de tempestade, era dia de vendaval. Era dia de angústia, de perturbações, mas ontem à noite Paulo diz que um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você. Você já viveu isso aqui, irmão? De estar num dia tão terrível, tão... parecendo aquele deserto, enfim, ou a tempestade, seja qual for a metáfora que simboliza a situação, mas você conseguir ouvir Deus dizendo, olha, eu estou contigo, eu estou do seu lado, eu estou aqui. O navio pode afundar, mas a vida não vai ser perdida, você não perderá a vida. A gente perde as coisas, a gente perde carro, casa, emprego, mas a fé e a esperança em Deus não. Isso nos mantém firme nele, amparado por ele. Ele sim é onde nós temos segurança e onde a nossa alma está ancorada. Portanto, tenha um bom ânimo. Enquanto as pessoas estão vendo o naufrágio, a tempestade, a coisa desandando, Paulo está vendo o anjo de Deus ao seu lado, confortando.
E isso, irmãos, é maravilhoso, porque essa é a promessa que nós temos constantemente. Talvez a gente não vivencia tanto isso porque a gente se desespera tanto e não consegue olhar para Deus em meio às nossas lutas e angústias. A promessa dele é que Ele sempre estaria conosco, todos os dias. Só que a gente às vezes espera o socorro vir de outro lado, de outra situação, de outra forma, e se esquece que a nossa vida, na verdade, não precisa de um navio mais resistente, de uma boia mais tecnológica para nos evitar afogar. A nossa vida só precisa de Deus ao nosso lado, nos amparando e dando a condição a cada um de nós, de fato, chegar onde Ele prometeu que nós chegaremos. Nesse caso aqui, Paulo chegaria diante de César. A promessa era essa, e podia vir quantos navios naufragados no meio do seu caminho, tempestades, enfim, situações perigosas, ele seria levado a salvo. Como acontece depois, quando ele chega lá em Malta e é picado pelaquela serpente, a pessoa, isso vai morrer, ele não morre. Ele vai morrer até chegar aonde Deus disse que ele chegaria. Aí o texto continua dizendo, para nós, Paulo, é necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Isso acontece, eu não vou ler muito o texto, até porque nosso tempo aqui é escasso, mas eu só queria enfatizar essas questões aqui. Porque logo a seguir, Paulo, então, ele mais uma vez intervém na situação, ele pede para o pessoal comer, se alimentar. Vamos se alimentar, gente, já estão muito tempo sem comer. Diz o versículo 35, tendo dito isto, tomou o pão, deu graça a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos reanimaram e também comeram algo, ou seja, o ano começa a voltar, as pessoas começam a ter esperança. Paulo está dando graça a Deus, partindo o pão, porque a gente precisa de saúde, a gente vai viver, a gente não vai morrer, a gente vai sair daqui. Paulo está dizendo isso para eles, E depois de ter comido, ficaram satisfeitos. Mais uma vez eles começam a jogar outras coisas no navio afora para aliviar mais o peso ainda. Tem um dado momento que a tripulação, os presos, eles pensam em se jogar, e tentar pular do navio para se salvar. E Paulo fala assim, olha, se eles se jogarem, a gente vai perecer todo mundo aqui. A gente precisa de tripulação aqui dentro desse navio. Mais uma vez, Paulo pensando na preservação da vida deles. E lá à frente, quando está já terminando esse capítulo, versículo 42, diz que os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Aí, mais uma vez, o centurião querendo poupar a vida de Paulo, é dito isso, não dos presos, dos demais. Mas o versículo 43 diz, mas o centurião, querendo poupar a vida de Paulo, os impediu de executar o plano. Então ordenou que aos que sabiam nadar, que se lançassem ao mar primeiro, em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos à terra. Todos chegaram salvos, como Paulo disse que aconteceria. Como Paulo falou diante de toda aquela tripulação. Os 276 que estavam a bordo, Versículo 37 diz isso. 276 estavam a bordo daquele navio. E todos chegaram a salvo. O que a gente pode mais uma vez aprender com essa história? Primeiramente, o que já foi dito, a respeito da confiança em Deus, a presença de Deus. O segredo do apóstolo Paulo é que ele tem Deus presente na sua vida. Esse é o primeiro ponto da vida dele. Nada é mais importante para nós do que isso, irmãos. Nada. Presença de Deus. Você quer vencer naufrágio na sua vida, situações parecidas como essa, situações difíceis? Primeiro ponto é isso. A âncora da sua alma tem que estar de fato em Deus. Sem Ele é impossível. Sem Deus é impossível. Não apenas isso, mas na promessa dEle. Na promessa dEle para a sua vida. O que Deus tem prometido para nós, enquanto servos dEle, filhos dEle. Promessa dEle para nós. Confiando na promessa dEle. Às vezes a gente deseja tantas coisas, queremos tantas coisas, mas Deus estabeleceu para nós o que de fato Ele quer para nós.
E isso é importante porque nos dará alegria. Deus sabe o que dará contentamento à nossa alma. E quando a gente consegue alcançar isso pela misericórdia dEle, de fato a gente vivencia uma vida que é centrada nele. Uma vida que se vive na vontade dEle. E essa vida de presença de Deus, promessa de Deus, é feita também pela providência de Deus. Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus de providência. Quando você menos imagina o que vai acontecer, Deus, Ele providencia um jeito de resolver a situação. Providencia. Ele é um Deus de providência. Deus, Ele abre porta onde você imagina, não tinha nem parede aqui, como é que abre uma porta? Não tinha nem parede, mas Ele dá um jeito. Ele dá um jeito. E pode ser que em algum momento a gente caiu em uma pequena desobediência e tentou fazer uma vida contrária à sua vontade. Mesmo assim, Ele é cheio de misericórdia, como demonstrou aqui nessa história. Paulo diz: vocês deveriam ter ouvido o que eu disse para vocês, mas tenham um bom ânimo. Tenham um bom ânimo. Pode ser que a gente tropeçou em algum momento da nossa jornada, da nossa vida, mas aquilo trouxe aprendizado. A gente viu que de fato é melhor confiar em Deus. É melhor confiar em Deus. A gente não despreza a medicina, né, irmão Cristo? A gente não despreza o que a medicina diz. Mas a nossa confiança, primeiramente, está em Deus, no poder dEle, na graça dEle. E se Ele tem o poder para fazer o que Ele fez, se Ele tem o poder para, de fato, remover pecados da nossa vida, nos trazer reconciliação, trazendo vida, como Ele fez conosco, dirá dores de coluna. Se Ele quiser fazer, Ele pode. Qualquer tipo de dor, qualquer circunstância, qualquer angústia, Ele tem um poder de acalmar tudo isso na nossa vida. Porque além de ter a presença, a promessa e a providência, eu coloquei P para ficar mais fácil para lembrar. Tem também a performance dele. A performance, o jeito que ele faz a coisa. O jeito menos esperado, talvez mais inusitado. Gente se salvando com um pedaço de navio. Se ele quiser fazer assim, ele vai fazer. Se ele tiver que poupar a vida dos prisioneiros, ele vai poupar para salvar a sua vida, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Por causa de Paulo, diz o texto, ele não fez o que iriam fazer. E todos chegaram a salvos. Todos chegaram a salvos. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos, que a gente confia. É o Deus de Paulo, é o Deus da sua história. É o Deus que estabelece o propósito santo para as nossas vidas e nos dá toda a condição de fazê-lo. E talvez o maior propósito que Ele deu na nossa vida é testemunhar a respeito dele. Paulo está fazendo isso aqui. Importa, Paulo, que assim como você testemunha em Jerusalém, você também faça em Roma. E assim acontece conosco. Às vezes situações mudam de forma tão drástica em nossa vida e a gente não entende por quê. Talvez seja simplesmente porque Deus quer que a gente seja testemunha naquele lugar, naquela circunstância. E às vezes Ele vai colocar a gente no navio. A gente tem nada a ver com aquilo, a gente tem outra opinião, Paulo tem outro tipo de ideia, de sabedoria, e de repente o navio está afundando. Não é culpa sua, não é você que escolheu aquilo, mas Deus te capacitou para estar naquele momento. Talvez na sua família, a angústia que você vive, que não é culpa sua, que você não causou, que você não procurou aquilo, mas de repente está acontecendo, e quem sabe Deus te colocou lá para trazer palavra de conforto, de consolo, de direção, de renovação, de fortalecimento, de encorajamento. Quem sabe você é uma dessas pessoas que Deus escolheu e deu toda a capacidade para mudar rumos de algumas histórias em sua volta, de amigos, de pessoas que estão perto de você. Situações que você não pediu para entrar e de repente você se vê no meio daquela situação. Quem me colocou aqui? Deus. Deus permitiu você estar ali. E é o Deus que tem palavra na sua vida, presença na sua vida, promessa na sua vida, providência na sua vida. É o Deus que te dará a condição de ser o porta-voz dele ali. Um portador da esperança, da coragem para essas pessoas. Mas talvez você seja alguém que nessa noite precisa de esperança e de coragem. Para ser esse tipo de pessoa. E Deus está aqui para renovar a sua esperança sim, a sua coragem, a sua força. Creia nele, creia na promessa dele. Creia que ele não te deixou
à deriva, boiando sobre o mar. Não. Deus, Ele cuida de cada detalhe na sua vida. E tudo que acontece é providencialmente feito por Ele, permitido por Ele, conduzido por Ele. Até mesmo os dias tristes da nossa vida. Até mesmo quando o sol e as estrelas somem da nossa vida. Isso pode durar alguns dias, como durou aquela tempestade. Mas não impediu Paulo de ver o anjo de Deus ao seu lado, confortando, direcionando. Amém, irmãos? Que Deus possa demonstrar cada vez mais bondade em sua vida, que Ele possa abrir seus olhos, seu coração, e você enxergar o quanto Ele tem amado você, cuidado de você, protegido você, guardado você, e que você seja esse encorajador para as pessoas, esse homem, essa mulher cheia de esperança, de vida, com uma palavra boa, agradável, de ânimo para essas pessoas que estão à sua volta. E se é isso que você precisa nessa noite, vamos orar então por você também. Quero convidar você a se colocar em pé para a gente orar, finalizando a nossa reflexão.